Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral. Estamos conversando com o Roberto Coletti, gerente comercial da Embrase Segurança e Serviços. O Roberto, a gente estava vendo na abertura do Hora Geral com as manchetes, você vê até as entregadoras, né, as empresas que entregam as encomendas, os produtos que são comprados, estão contratando segurança por causa dos assaltos. Eu não sei se a Embrase também tem esse tipo de escolta armada para algum tipo de produto que seja entregue. A Embrase trabalha também? Não, nessa divisão a Embrase não atua. É um dos poucos segmentos dentro da área de segurança privada que a Embrase acaba não tendo atuação. A gente atua na escolta de proteção de executivos. Nesse mercado a gente atua de uma forma bem agressiva, uma carteira bem extensa de clientes, mas na escolta mesmo, propriamente de carga, a Embrase não tem essa divisão. Você falou algo importante que a gente tem que aumentar. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é empresário, tem muito dinheiro, é o Júlio Pereira. Então, se ele precisar ir para o Rio de Janeiro, para algum estado, então a Embrase vai fazer escolta. Lógico que você não vai explicar todo o processo, né? Mas, nesse caso, a Embrase vai com segurança junto com ele, ou ele vai num carro descaracterizado e ele vai à frente, mais ou menos. Não explique tudo, porque é uma tática da Embrase e de outras empresas. Só para a gente ter uma noção, uma curiosidade. Nesse caso, Douglas, vai muito do projeto que a gente vai desenvolver, né? Depende do perfil do segurado, depende da característica do trabalho que a gente vai fazer, do local que a gente vai conduzir essa pessoa, de onde ele vai sair, para onde ele vai chegar. Tudo isso é planejado? Tudo isso é planejado até para diagnosticar quantitativo de carros, carro backup blindado, carro de escolta, ou os próprios seguranças vão embarcados dentro do veículo com o protegido. Tudo isso vai determinar o perfil do cliente que a gente está protegendo. Qual é o nível de risco que ele impacta hoje para a sociedade. Então, pode ser desde um CEO de uma grande multinacional, que é um cara muitas vezes exposto à mídia, como pode ser um empresário, dono de uma rede varejista. Um cara mais singelo, que não tem exposição na mídia, mas que também tem um alto poder aquisitivo. Então, tudo isso vai diagnosticar o quantitativo de pessoas e o complemento de equipamentos que a gente vai acabar entregando. Seja aeronave, seja veículo terrestre, seja uma parte de transporte via aeronave, uma parte via terrestre. Então, essa logística, quem faz o planejamento somos nós da Embrase. Ô, Roberto, o que você está falando, eu queria até que você explicasse se você foi comedido e correto, ou com um telespectador. Vou falar um bastidor aqui. Por exemplo, quando grandes personalidades... Dá um exemplo. Quando o governador Geraldo Alckmin, por exemplo, ele vai fazer uma visita numa instituição. O pessoal do cerimonial, entendeu? E da segurança vem alguns dias antes para saber aonde que ele vai passar, aonde que ele vai parar, o que ele vai olhar, o que tem no entorno, e depois eles fazem uma avaliação, todo um esquema de segurança. Eu digo o governador Geraldo Alckmin, como podia ser qualquer outro governador ou qualquer outro político. E isso é importante porque se as empresas de segurança têm esse projeto, esse esboço, têm esse perfil, por que às vezes as polícias que deveriam dar essa segurança para nós, às vezes não detectam esses gargalos e não aumentam o efetivo policial? Eu sei que você não é policial militar, mas você trabalha com algo que para nós é muito importante, que é segurança. E a gente está num período, num momento, Roberto, não vou sair à noite porque, não, vou ser assaltado, vou ficar em casa. Mas é que as pessoas têm que se recolherem, né? Então, eu acredito que falta aí uma política mais séria de segurança. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo e afirmo que aqui no Brasil é tudo muito complicado, né? A gente para pensar por que aqui não funciona, né? Por que segurança aqui é um grande problema. Se a gente for fazer um comparativo com os mercados internacionais, a gente não consegue nem dar continuidade numa PPP aqui. Parceria público-privada. A gente não tem projetos, né? Os projetos que são apresentados não andam. Então, é muito triste, né, a gente ver essa situação. E não é só na Baixada, se você for ver em São Paulo... Não, é em todo o Brasil. Os bairros nobres em São Paulo, talvez hoje sejam piores do que os bairros mais simples. O problema de segurança hoje é crônico em São Paulo. O efetivo da Polícia Militar, a minha formação não é, né? Eu fui oficial do Exército por um período, então eu tenho um pouco de expertise nesse segmento. O efetivo policial hoje do estado de São Paulo é o mesmo efetivo de 20 anos atrás. Só que a população hoje não dobrou de tamanho, mas quadruplica. Sim, absurdamente, a gente mantém o mesmo efetivo policial. Então, quer dizer, é um absurdo se a gente for parar para pensar. Então, o complemento desse orçamento, quem acaba pagando é o próprio cidadão comum. Você está corretíssimo, que bom que você
tem esse dado na cabeça e expôs aqui ao telespectador, que é o caso do nosso efetivo aqui também. Sim. A gente sempre fica com o pires na mão, esperando a Operação Verão e ver quantos policiais a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai mandar para a Baixada Santista, no maior porto da América Latina e as cidades litorâneas. Ou seja, até quando, né? Então, a gente tem que provocar isso e cobrar. O governador está sempre aqui, os representantes da Câmara Federal e Estadual. O que a gente não pode é ficar à mercê da bandidagem e sendo assaltado de bicicleta, Roberto. Isso é brincadeira, né? Até de bicicleta. Roberto, a Fernanda Simões, da Ponta da Praia, muitas pessoas ainda possuem cachorro em casa para evitar assaltos. Isso realmente inibe os bandidos? Isso é um pouco relativo, né? Ele pode avisar, né? É um fator... Latindo, tem alguém em casa. Mas eu acho que não é só o cachorro, né? Se a gente for parar para pensar hoje para uma residência, ainda a tecnologia é um grande artefato inibidor. O cachorro, claro que vai ajudar, não tenha dúvida. Mas o investimento em tecnologia, eu acho que para esse segmento de residência ainda é o grande X da questão. Muitas casas não tem nem sequer um sistema de alarme integrado com uma câmera que é muitas vezes monitorado por uma central que tem uma pronta resposta. Isso é básico hoje. E a gente percebe que muitas residências ainda nem o básico não tem. Você fala em básico, isso é oneroso? Isso é caro? Não, isso não é caro. Hoje, a tecnologia é muito acessível. No passado, isso era muito oneroso, custava-se muito para poder ter esse equipamento. Hoje, tem locação, tem comodato, o mercado chinês veio de uma forma muito agressiva com os equipamentos. Então, tem equipamento de tudo quanto é tipo de qualidade e preço, acessível para classe D, C e A, enfim, temos de tudo para poder atender. Roberto Uriel Vilas Boas, o senhor percebe se as pessoas têm o dom para isso ou trabalham só por necessidade? Ou seja, com relação à segurança. Você acha que a pessoa tem que ter o dom para trabalhar? A pessoa tem que gostar, eu falo, Douglas. Em qualquer atividade profissional. A gente percebe uma migração. O cara foi garçom, o cara foi servente de pedreiro, o cara foi copeiro, e aí ele se vê desempregado, ele faz um curso de segurança e ele pensa que é fácil. Então, vira um segurança amanhã, simplesmente porque o mercado ele é tem vagas espalhadas para todo lugar. Em Brasil hoje, só em São Paulo são 500 vagas abertas por mês. Então, essa quantitativa não fecha. Então, a empresa cresce numa velocidade acima do normal, porque o mercado cresce de segurança e a gente percebe muito uma migração. Então, o cara ele não é que ele gosta de ser segurança, ele está segurança porque ele está desempregado por qualquer momento. Então, isso é um ponto dificultador que entra naquela questão de rotatividade. Então, o profissional, o segurança tem que ficar em pé, tem que ficar atento, tem que ficar ligado 24 horas. E o cara, ele é um auxiliar de qualquer outro segmento, ele acha que ele, migrando para a segurança, ele vai ter um salário razoavelmente bom, e acha que vai ser fácil. Então, isso é um grande problema que a gente encontra. Roberto, a gente está chegando quase no final do Hora Geral. Só um aspecto. É natural do segurança falar pouco, esboçar algum tipo de reação? O que eu observo da maioria dos seguranças é que eles ficam... Bom dia, senhor. É natural isso? Ou seja, de não ter muito... de conversar, de falar, de ter uma postura séria e formal? Esse é um perfil? O nosso perfil também da Embrase, a gente investe muito nisso. O profissional ele tem que ser sério, mas porém sem ser sério e cortês. Sim. Eu acho que a gente tem que saber até onde a gente pode ser cortês com educação, mas ao mesmo tempo não infringir uma regra ou uma norma, né? O brasileiro é muito cativante, ele é um povo muito dado. Então, para você manter essa postura e discrição, sem deixar transgredir a liberdade, eu acho que aí é o ponto X, onde a Embrase, onde a gente investe muito para o profissional manter esse perfil de rigidez sem transgredir a ética, sem transgredir a moral, sem transgredir a educação e a cordialidade. Roberto Coletti, gerente comercial da Embrase Segurança e Serviços, uma empresa que cresce em todo o Brasil. Eu quero deixar aqui para você 30 segundos uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente com relação a essa época de festas e final de ano. Por favor, Roberto. A mensagem que eu digo é uma época crítica, principalmente aqui para a Baixada Santista. A gente vê um volume muito grande de pessoas, né, que acabam migrando da capital para cá, que acabam tendo um mix de população, né? Então você tem a população local de morador,
e você tem esse público volante que acaba frequentando agora de dezembro até o carnaval e aumentando ou duplicando ou triplicando o fluxo que você tem aqui. E vem todo tipo de público, porque tem aquele locatário que loca o teu apartamento para veraneio, que você muitas vezes não sabe quem que está vindo. Muitas vezes você não conhece, você loca, vocês muitas vezes não fazem um contrato, não tem uma ficha, não tem um background, um histórico desse profissional, dessa família, e vem de tudo, porque o bandido também quer, o bandido também tem férias. Então, a mensagem que eu deixo se atentem àquilo que você está alocando, o teu imóvel. Lógico. Tente minimizar esse risco. E o plano de segurança eu acho que é importantíssimo. Então, hoje um prédio, um edifício, consegue elaborar um plano de segurança pensando também nessa migração, dessa massa populacional que acaba vindo para o litoral, e muitas vezes você tem que aumentar o teu efetivo para poder dar conta dessa demanda. Então, aquele próprio efetivo que você tem no condomínio para atender 200 moradores, com um fluxo de 300 pessoas, você acaba tendo, nessa época de verão, 500, 600, 800 pessoas com o mesmo efetivo. Praticamente inviável para você operacionalizar. Roberto, existe um site da Embrase? Existe. Consultem, a Embrase está disponível em todos os veículos de comunicação, mas o nosso site é www.embrase.com.br. Embrase com S. Embrase.com.br. Roberto, muito obrigado. Continua mais um pouco com a gente. Boa sorte. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Rapidamente, os ganhadores dos perfumes da Beverly Hills, a Luma Cavarzan e a Maria das Dores Rodrigues dos Santos, até às 18 horas de hoje. Passa aqui na Cesário Mota, número 8, 7º andar, e pega o seu perfume da Beverly Hills. Parabéns para o Rafael Ribeiro, o André Cavaleiro, a Adriana Cobra, a minha grande amiga, um beijo, Paula Qualiato, o Rodolfo Furtado e o delegado Alberto Coraza, grande Coraza. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, e é claro assim, ó, um abraço muito forte para você. Até amanhã às 7 com mais uma edição do Hora Geral. Tchau.